Gente, agora vocês estão me vendo? Pronto, tudo é possível para aquela pessoa que Deu! crê, né? Deu certo, Paulo! Deu certo, é a vida. Você esqueceu que a gente é Paulo! educador? É, educador faz de tudo, não é, Paulo? Ah, que coisa boa! Então vamos lá. Ei, gente, boa noite! Isso, já acolhe todo mundo aí. Nós estamos começando novamente, né, Paulo? Avante com esse Paulo Que coisa guerreiro. boa, ressignificando, reinventando tudo. Meu irmão falou que meu Instagram não deve estar atualizado. Pois é, dá seu jeito. Ué, vamos ver, né? O que que é? Ó, tem aluna aí também entrando, aluna muito Que querida. bacana. É... Eles me descobrem, Paulo, me descobrem. Que bom, ué. É assim. Isso é bom, né? Tá É a certo. Tabata, tá vendo? O nome dela é Tabata. É Adivinhei Tabata, o nome dela. ela é um doce. Então, Paulo, bom, como você mesmo coloca aqui no seu livro, né, que a intenção pedagógica é motivar os outros a fazer como nós, professores, né? Sermos Pronto. guerreiros e seguirmos em frente, então espero que a gente tenha motivado as pessoas. Avante, né? Annelise, tem uma série de perguntas para você. Vamos lá. Você que é pedagoga, relações públicas, alfabetizadora, trabalha com missões na pastoral. Como que a gente pode entender o currículo das escolas confessionais católicas na atualidade? Uhum. O currículo das escolas confessionais católicas, nós podemos entender um pouco como há uma predominância atualmente, as escolas católicas parecem que estão um pouco perdidas, porque há uma predominância mercadológica que imputa uma certa adesão a simplesmente que se passe no vestibular ou que se passe no Enem. Então, desde a mais tenra idade, as crianças elas são colocadas, né, já para aprenderem uma alfabetização precoce, ultrapassa-se os limites das idades, né, digamos assim, do desenvolvimento, aquele limite humano, né, que estudiosos estudaram para que a gente soubesse hoje como educar melhor. Então, as escolas católicas, elas estão um pouco confusas com relação agora a que caminho seguir. Eu sigo uma BNCC que na verdade, se seguíssemos a BNCC de uma maneira como ela deve ser seguida mesmo, né, com o estudo necessário para a implantação dessa BNCC, seria ótimo, porque estaria casado, né? Era um currículo casado com um currículo católico. É um currículo que prega exatamente que você deve olhar para o seu estudante, né, com um olhar de amizade, com um olhar não de superioridade, mas com um olhar, né, da horizontalidade, com um olhar de carisma, né? Então, a BNCC ela prega exatamente isso. E aconteceu algo errado, Paulo. Perdeu-se alguma coisa aí nesse meio do caminho, né? Que as... Uhum. Não, você começou dizendo que o PPP tem mais um. Isso, o quarto Na P escola católica é o quarto P. é o quarto P. E o quarto P, né, para quem não é da área, né, não vai entender, mas é o projeto político pedagógico pastoral. E o projeto político pedagógico, ele embasa totalmente as ações que aquela escola, que todas as escolas, elas seguirão. Então, são as pessoas ali envolvidas, como que nós vamos, como que os professores educarão, qual que é a missão daquela escola, qual é o negócio, como que vai, por onde vai perpassar aquela educação, qual é a identidade que aquela escola vai assumir diante o mercado, diante os alunos, diante a sociedade. Então, esse quarto P, ele é o P, assim, que para mim, que sou fruto de escola católica, trabalhei e trabalho até hoje em escolas católicas, é um P que eu acredito muito nele.
né? E acredito que ele tem uma força e um diferencial que muitas vezes não é conhecido e reconhecido socialmente, sabe? Então é esse P pastoral. Isso. E me diga, e quando alguns pais confundem pastoral e ensino religioso? Sim, Os aí, educadores que atuam na pastoral, eles ficam assim, porque nós estamos vivendo uma sociedade plural, né? Mesmo que a escola seja confessional, tem um uhum, contrato dizendo que ela é sim, católica, mas assim, quando alguém acha que está catequizando e não fazendo pastoral, qual que é a diferença para quem é leigo? para quem é leigo, né? Bom, primeiramente, o ensino religioso, quando ele entrou como pauta para ser colocado como objeto de estudo também dentro da BNCC, é devido à importância do ensino religioso, não como catequese, mas como ciência da religião. E como qualquer ciência, ela tem um objeto de estudo. Então, ela é um objeto para que se estude. E qual é o objeto de estudo da ciência da religião? Exatamente as relações humanas, né? A vivência, a espiritualidade, como que as pessoas trabalham a sua fé. Então, por exemplo, trabalhando numa escola católica, quando algumas famílias questionavam comigo algumas questões, né, sobre o fato mas por que precisa ter ensino religioso? Né? E eu sempre busquei colocar, tanto para os meus alunos quanto para as famílias, que o ensino religioso, ele não tem a ver com a religião, mas ele tem a ver com a maneira como você trabalha a sua espiritualidade, como você consegue, em que você acredita, qual é esse ser superior, esse transcendente eu costumava falar com meus alunos assim, você pode chamar de Buda, pode chamar de Javé, pode chamar de Deus, pode chamar de entidade de luz, pode chamar de orixá, pode denominar da maneira que você quiser, mas aquele algo superior que que vai te dar paz, que vai te dar tranquilidade, que vai te dar força para seguir. Então, eu sempre busquei dessa maneira, Paulo. E quando me perguntavam assim, ensinando crianças muito pequenas, é muito difícil ensinar quem é Deus. Se nem os adultos, nós adultos, né, muitas vezes nos sentimos perdidos com relação a essa denominação. Um substantivo tão, né, intangível assim, né? Você não toca, mas você tem como sentir. Então você precisa se abrir. E como você consegue fazer com que a criança ela sinta Deus? Eu só olhava e falava assim: olha para o lado, agora olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Quem você viu? Aí a criança sempre falava: eu vi o fulano, era o coleguinha, né? Que estava na frente, do lado, ou eu. Falava: ali está Deus. Todos nós, né? Jesus ele já dizia, né? Ele já disse: sois deuses, né? Então nós somos filhos do Pai. Essa centelha ela está dentro de nós. Então cabe a gente acender nas famílias, acender nas crianças, né? E esse currículo, esse P pastoral, ele é tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, não só nesse momento, mas principalmente agora, eu sinto uma força tão grande, né, de esse dom mesmo da fortaleza, sabe? De nos guiar, de manter as pessoas unidas, manter o sorriso no rosto, ainda que em situações de adversidade, né? Porque quando falavam com Jesus, né? Mas você não vai parar, não parava de trabalhar nunca, você não se cansa? Ué, meu pai trabalha até hoje, quem sou eu para parar? Não é mesmo? Então é isso, sabe? É essa garra, é essa força que eu sempre busquei ensinar aos meus alunos, né? Eu chamo de Deus. Agora, a maneira que a pessoa vai chamar, desde que ela encontre esta certeza de que tem algo que possa trazer essa tranquilidade no espírito, aí é de cada um, né? É de cada um. E isso é um desafio, como a Vanessa está falando aqui, ó. Como
como alguns pais pensam que é catequizar, e não é serviço de pastoral. Aí a Gisele Fonseca diz, isso é muito importante para as crianças, especialmente neste momento que estamos vivendo. Uhum, Aí uhum. a Adriana, Adriana, parece que é, Campos, isso. e ensinar e ensinar como respeitar todas as religiões é um grande aprendizado para a nossa criança. Por Sim. quê? Eu vou te dar um exemplo. Era uma escola pública, tá? Não era uma escola católica confessional. Uhum. O menino falou assim na minha aula de história, Nossa Senhora, e o outro respondeu, Nossa não, sua. Eu estou te dando o exemplo, assim, porque a sala de aula é um mosaico. Tem gente que não acredita em nada e esse número tem crescido de acordo com o censo. Infelizmente, o censo é de 2010, mas esses números Sim. mudaram, né? Uhum. Então, assim, a sala é um mosaico. Tem alguns que são espíritas, outros são católicos. Alguns pais estão assim polarizados, né? Eles querem uma religião muito ritualística e menos de encarnar, de aceitar o outro. E as religiões afrodescendentes elas sofrem muito Muito. uma certa discriminação. Eu chamo isso no meu livro de bullying religioso. E depois coloco dois pontinhos e falo assim: é sagrado respeitar o sagrado do outro. Por que é sagrado respeitar o sagrado do outro, Annelise? Da mesma maneira que quando a gente fala assim do mimimi, que o que é mimimi? Mimimi é a dor do outro, né? Que não dói em você, mas está doendo no outro, né? Então, é esse respeito ao que o outro sente, a como o outro professa a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mesmo que você não concorde, você nós não temos direito, ninguém tem o direito de sair quebrando é, é, imagens, né, de sair colocando fogo em terreiros. Ninguém, porque, como você disse, as religiões afro, elas sofrem muito, né, muito preconceito. Né? O próprio espiritismo sofre muito preconceito. Né? Muito. As pessoas não sabem corretamente o que é feito, né, dentro de uma sala, de uma reunião mediúnica, por exemplo. Né? Então, você é questão de direito, Paulo, é questão de você respeitar, sabe? É a questão do limite. Você tem que ter um limite, né? E o seu limite é definido pelo outro também. Né? Então, aquele outro, ele tem uma opinião diferente, nós vamos respeitar. Eu tento passar isso para os meus alunos, sabe? Todo momento, não importa se o outro tem um jeito diferente, um gosto diferente do seu. Professa, acabei de hoje, eles apresentaram um trabalho sobre religião e sobre o amor. Eu disse que não precisar mais amor, por favor, era o nome. E eles tinham que fazer uma Legal, apresentação. hein? E aí é que nós estamos trabalhando a empatia. Então, estamos lidando com vários aspectos e um deles é o aspecto religioso. E eu disse que nesse trabalho não precisaria nem informar a religião. Caso não quisesse colocar, não precisaria, porque para mim, Paulo, não importa. Né? Me importa a pessoa que está ali, que eu estou trabalhando com ela, isso me importa, né? E eu achei muito interessante, porque, assim, muitos colocaram, sabe, falaram de Jesus, né? A maioria católico e evangélica, né? E os evangélicos também se posicionaram de uma maneira tão tranquila, sabe? Mesmo sofrendo preconceitos, porque sofrem, também, Sofre. né? E aí nós temos que entender também, é muito um desconhecimento da sociedade, né, sobre as igrejas neopentecostais, pentecostais, então há muito desconhecimento do que seja cada uma delas, né? E o que cada uma prega. Agora, a religiosidade, todos ali falaram de uma maneira tão tranquila, sabe? Falaram de amor, né? E todos. Então é E isso, me né? diga, o currículo deve ser as tradições religiosas? Por exemplo, é mais agradável que ele conheça o budismo, o islamismo, o catolicismo, cristianismo protestante, católico.
o espiritismo, as tradições. Não é bom para a bagagem cultural dele? A BNCC fala de repertório cultural. Repertório. Eu escolhi no meu capítulo de BNCC uma pessoa para cada capítulo. Eu escolhi o Gandhi. O Gandhi queria criar o Ramsa. Ramsa seria uma comunidade que é nesse. Uma comunidade que todos poderiam viver independente da sua religião. O importante era o bem comum e tentar fazer essa coisa que a gente chama de namastê, né? Que o meu Deus Saúda encontre o Deus que com o habita seu contigo, Deus, né? né? Então, assim, nesse mundo de concorrência, nesse mundo de dualidade, a concorrência está predatória, grandes grupos estão comprando escolas católicas porque, infelizmente, algumas não se atualizaram. Não. Na sua opinião, qual que é o futuro das escolas católicas? O que fazer para elas sobreviverem? É, olha, Paulo, eu volto, eu também sou da área do marketing, né? Então eu acredito muito nessas estratégias de marketing. E uma vez nós estávamos com um grupo de consultores na escola onde eu trabalhava, né? E eu me lembro que o consultor ele falou assim: eu estava analisando todo o histórico aqui, né? Da Anneli, só um momento. O seu rosto não está aparecendo por inteiro, a sua testa não está aparecendo. Oh, não? Ah, melhorou? Melhorou muito. Ai, que Ótimo. bom. Tá joia. Então, a pessoa explicou pra gente assim, né? Vocês já leram tudo que a congregação faz? Vocês conhecem o cerne da questão? Vocês conhecem a missão desse lugar onde vocês estão pisando? Né? E muitos não conheciam, né? Muitos não tinham ainda adentrado nesse ambiente, né? Entrando realmente no que significa trabalhar numa escola católica. Então, eu penso que esse é o diferencial de marketing. E é um diferencial de marketing porque agora as escolas estão utilizando como projeto de vida um grande diferencial de marketing, mas isso é obrigatório. Isso agora todas as escolas fazem. No entanto, as escolas católicas, elas já fazem isso como missão. O projeto de Mais vida, de ó, a primeira escola do Brasil, né, Nelise? A escola católica chegou com jesuítas, exatamente, teve um jesuítas, momento, isso. teve um momento de elite, depois ela Uhum, foi se encarnando perto dos pobres, e sim, infelizmente ela não fala isso para o seu público. Ou se fala, fala pouco, ou é. se fala pouco, fala com pouca clareza. Você que é do marketing, talvez saiba explicar isso melhor. Sabe o que que você tem um Sim, serviço bom, um produto bom, e não falar que ele exatamente. existe? Exatamente. E agora, quando estão tentando falar, ainda tentam falar de maneira errônea por não saber. O que que acontece, Paulo? Eu só fui entender muito da religião católica, principalmente quando eu fiz teologia. Aí eu consegui compreender um pouco. E também, quando eu viajei, que conheci um pouco mais sobre São Francisco e sobre de onde veio, né, de onde vem a questão da humildade, a questão de você doar tudo que você tem. Né? Só que hoje em dia não dá para você sobreviver e fazer escola, fazer educação sem dinheiro. Precisa de investimento, precisa de bons computadores, precisa de um ambiente agradável, né? Que as crianças e os jovens e os adultos, caso tenha EJA, se sintam acolhidos naquele ambiente. Tudo isso precisa de dinheiro. Então, eu penso que as escolas deveriam utilizar, as católicas, para essa questão de sobrevivência, primeiro, não basta simplesmente um setor administrativo ser atuante, porque muitas vezes dá uma rixa entre setor administrativo e setor educacional, setor acadêmico. Isso não adianta, porque você tem que andar em parceria. É tudo junto e misturado. Né? Não adianta. Não se faz uma escola em pastoral com um setor somente.
não é só o setor pastoral, tem que perpassar por todos, né? Então, eu penso que se as escolas católicas e aquelas que sabem fazer isso, Paula, elas estão sobrevivendo. Porque aquelas, mas igual você falou, né? Já há anos, né? É a primeira escola, né? As primeiras, o forte da educação, né? Os jesuítas eles tinham que conseguir isso mesmo. É o forte da educação deles, né? E eles conseguem transmitir essa questão da excelência acadêmica com a excelência pastoral. Por quê? Tem trabalhos voltados para os jovens, que eu acho que esse é o ponto, Paulo, que as escolas católicas precisam entender, porque as escolas laicas não têm esses trabalhos para os jovens. Quando eu trabalhei durante 3 anos seguidos com jovens de sexto e sétimo anos. Dizem que quem trabalha com o sexto ano trabalha com qualquer ano, né? Mas eu sou apaixonada com eles. É aquela transição, né? E aí, então, no primeiro ano foram 35 jovens, no segundo ano já eram 45, parece, 47. No terceiro ano, quando chegou no início do ano, eu tinha 100. Aí eu olhei e falei, meu Deus, como assim, né? Multiplica desse jeito. Mas é isso, Paulo, isso tem que ser dito. E o jovem, ele precisa de ter esse direcionamento. O jovem quer participar. A criança quer participar, Sim. o jovem quer participar, quer fazer parte, quer se sentir pertencente a algum lugar, a alguma coisa, porque senão eles vão fazer parte de outras coisas. E essa é a missão da escola católica. E se a escola católica utilizasse isso, né, como os seus projetos, os professores têm vergonha de aparecer, Paulo. Né? Vergonha dos trabalhos que estão fazendo. Então tem que aparecer mesmo. Ah, mas eu vou ser considerado metido. Gente, hoje quem não aparece, né, vai deixar. Primeiro, eu falo com os meus alunos assim, eles falam assim, eu estou com vergonha. Eu falo assim, quando você se cala, você priva o outro do seu conhecimento. Olha só, né? Quando você muda o foco. Então, quando você se cala e não se mostra da maneira adequada, você priva o outro de te conhecer. E quem Sim. sabe esse outro se interesse por você? Se interesse pelas suas ideias, se interesse pelos seus conceitos. Então, eu penso que seja esse. O futuro é somente voltar ao ponto de partida. Perdeu-se o ponto de partida. De volta ao começo, parece música da Nana Caymmi e do Ivan Lins, né? Olha, Eu do Ivan perfeito, Caymmi. não? Pois é. Pior E, de tudo é que a gente está diga, rodando. tem uma regra do marketing, eu vi isso numa escola católica uma vez, né? Uhum. Que você deve conhecer porque é muito, muito conhecido. Talvez também o pessoal que está escutando a gente. A galinha, quando ela bota, ela canta, Ah, sim. né? Por que quando a escola católica gera um projeto, ela não mostra para a sociedade que aquilo é bom? Por exemplo, quando eu vejo a BNCC, tive de estudar muito para escrever. Para Uhum. te falar a verdade, as 10 competências gerais, a escola católica já fazia há muito tempo. Há muito tempo. Conhecimento. Conhecimento, foi ela que trouxe. Quando você pega o índice, né, vai olhando assim, conhecimento. Bom, conhecimento chegou no Brasil através de bispos missionários católicos, Sim. beleza? Nada contra as outras são ótimas. Estou até triste com o fechamento do Colégio Isabela Henriques, que vai ser vendido para um grande grupo. Pois é. Foi vendido, já E do foi vendido. Imaculada, né, também. Imaculado também É, fechado depois de 100 anos, né? A gente fica triste. exato. Muito Mas é hora triste. de pensar. Olha, Uhum. pensamento científico, crítico e criativo. Olha se a escola católica não trabalhou isso durante Olha, anos. olha o A currículo BNCC, na acadêmico. verdade, repertório cultural, comunicação, cultura digital, aqui ela peca. Demorou muito para ela ficar online. Sim, E agora sim, ela foi obrigada a ficar na cultura digital. Eu acho que toda escola católica deve ter 2 disciplinas: pensamento computacional e sim, empreendedorismo. sim. Essas 2 disciplinas tem que ter. E tem coisas boas no mercado. Não é? Pegar esse trabalho voluntário, mas também chamar de empreendedorismo social.
não é? Projeto de vida. Aí roubaram da gente, das escolas católicas. E deixaram que isso Argumentação, acontecesse. É, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. As 10 competências gerais já estavam no currículo das escolas há muito tempo. Por que exato. elas não dizem isso? Né? Aí eu Então, tenho uma pergunta para te fazer. É vestibular o foco, o Enem, ou é o projeto de vida? Ou pode ser os dois? pois é, Paulo. E hoje em dia é claro, óbvio que nós, enquanto escolas católicas, né, nós temos que atender também uma questão de sobrevivência mercadológica, né? Sem os estudantes não há escola e sem professores não há escola, né? Não há conhecimento. Então, nós temos que buscar meios de atender. Esse currículo acadêmico, ele não é destoante do currículo pastoral. Pelo contrário, os dois currículos, eles caminhando juntos, eles trazem uma questão de excelência às escolas católicas. Isso eu vi isso. Quando você fala do empreendedorismo e do projeto de vida, nós tínhamos lá um projeto na pastoral que era voltado para o nono ano. E o nono ano, eles trabalhavam com o pessoal da EJA. Então, durante um ano, o nono ano imbuído lá, tinha todo um currículo por detrás. O currículo foi feito junto com eles, foi feito junto com a EJA, então foi muito bem elaborado e era um projeto empreendedor. O que acontecia? Os dois campos trabalhavam de acordo com todas as estratégias de marketing, todas. Então, o pessoal da EJA tem muita bagagem prática. E o pessoal que estava no nono ano, no turno da manhã, a EJA no nono ano do turno da noite. Então, era esse o intercâmbio de informações que era feito de conhecimento. E qual era esse intercâmbio? Porque eu não gosto de falar de troca, porque troca você dá e fica sem, né? Ganha outro no lugar. Não. Eu prefiro falar intercâmbio. Então, qual era esse intercâmbio de conhecimentos? O nono ano estava sempre, cada semana, ou era o nono ano que estudava sobre questões de marketing, questões de empreendedorismo, e na outra semana era alguém da EJA que apresentava para o nono ano, e vice-versa. E no fim, a culminância era onde todos os professores entravam, eram produtos ecologicamente corretos. Então tinha sabonete, shampoo, desinfetante, detergente, e todos com, sabe os 4Ps do marketing? Todos Sim. atendendo Kotler, todos atendiam Kotler, todos atendiam a questão do marketing digital, porque era divulgado nas mídias. Então, a embalagem, tinha um apreço pela embalagem, e tudo com muita simplicidade, mas com muito apreço. E produtos de extrema qualidade, onde ambos puderam ter aprendizado ali. Porque ali você englobou tudo. Olha só, você trabalhou projeto de vida, você trabalhou ali essa questão do empreendedorismo, né, de você começar a pensar que aquilo onde você mora, quem sabe você não pode mudar a sociedade ali onde você mora, aquela comunidade. Então são essas coisas, Paulo, que era feito e que não era divulgado. Então isso não é divulgado, sabe? São essas coisas Sim. que precisam ser ditas, porque as escolas laicas, elas não fazem. Aí eu vou falar, porque não fazem nem metade, né? Então, disso e estão no topo. Por quê? Porque aí vale o ranking do Enem. Eu fiquei muito feliz quando não quando proibiram, né, de que se colocasse o ranking das escolas, né? E eu fiquei feliz com isso, por quê? Porque a gente sabe o que tinha por detrás disso, e também, agora, as escolas católicas, né, que nós estamos falando aqui especificamente sobre essa questão de Enem, ou a questão do humano, do projeto de vida, porque o projeto de vida é humano.
Mas por que ele está diferente com o Enem? Né? Jesus não proibiu ninguém de estudar, pelo contrário. Só porque ele chamou. E uma coisa bacana é que existe vida além do Enem, né? Tem tanta gente que empreende, Por favor, que faz né? coisas lindas na sociedade, além do Enem. Exatamente. Eu gosto do exame, acho que ele perdeu a qualidade nos últimos anos, mas Perdeu. ele é muito importante. Ele é muito importante. Agora, me fala, como é que a escola vai conciliar o dilema carisma, que é o que a congregação que funda a escola tem, com a sobrevivência nesse mercado predatório? Porque tem gente que panfleta na porta da escola e oferece bolsa. A gente sabe que a ética aí muitas vezes ela não é tão Sim, respeitada. sim. Você sabe, Paulo, eu vi isso, né? Não preciso nem da questão de saber, eu vivenciei isso durante 14 anos, né? Sobre esse tipo de situação, né? De pessoas que estão ali e que oferecem aquela bolsa no primeiro momento e as famílias, né, por N motivos, né? Vão para aquele local, que muitas vezes é considerado uma escola de excelência, né? E às vezes até se arrependem e voltam, né? E aí eu não estou aí fazendo críticas, eu acho que tem lugar para todo mundo, desde que você tenha competência e se estabeleça. Mas esse carisma, primeiro, quando você, uma coisa que eu fazia muito era quando você conquista o aluno, o que a família quer, Paulo? Ver seu filho feliz, sabe? Ver seu filho satisfeito, aprendendo, tranquilo, feliz. Então, quando você transmite essa tranquilidade às famílias, dificilmente, e quando essa família vai te abandonar, sabe? Dificilmente. Mas a escola, ela precisa também ter um projeto pastoral muito bem feito, muito bem articulado com as famílias também, para conquistar esse espaço. Porque senão, da maneira que nós estamos vivendo hoje, vamos dizer hoje nesse momento crítico de perdas de emprego, de, né, baixa de salários, escolas fechando, né, há de se ter outras estratégias para conquistar, para que não seja simplesmente a questão do dinheiro. Eu estou vendo, Paulo, várias escolas fazendo estratégias assim maravilhosas, sabe, para conquistar escolas de educação infantil, principalmente, os alunos e conquistando as famílias, porque esse momento é de parceria. Parceria. Essa é a palavra. E precisa ter Eu muito hoje, isso. hoje fui convidado para fazer uma caça ao tesouro no sítio com uma escola pequena lá de Contagem, mas assim a diretora sentindo no coração a dificuldade de o quinto ano não se despedir da forma adequada. Então vai ser um trabalho pastoral para a turma ter um rito de passagem para ir Certo. para o sexto ano, onde não tem na escola, vai ter que ir para esse outro espaço agora. Os estudantes vão sair de uma escola menor e vão para uma gigante, então tem que preparar o imaginário, o mindset, né, que se Sim, fala com hoje. certeza, isso. E me diga, é, e quando tem descrentes? Pessoas que não acreditam em Deus, mas são extremamente éticas, é, é chato falar isso. Até talvez até se comportam mais elegantemente do que aqueles que frequentam todo dia um rito ou uma determinada religião. Como é que a gente faz com os alunos discretos que querem também fazer o bullying com eles? Né? Querem. E estando também numa escola católica, né? Quando você se diz ateu, isso em qualquer idade. Ano passado aconteceu isso na minha sala de terceiro ano. As outras crianças olhavam assim como se fosse um ser alienígena, né? De outro mundo. E aquele que se diz ateu, como você mesmo disse, muitas vezes ele é imbuído de uma espiritualidade, de um carisma, de um humanismo, de uma humildade muito maior do que muitos que
estão nos cultos ali diários mesmo, que carregam a Bíblia e ficam pregando, né? Mas como que a gente lida com isso? A gente vai lidar exatamente com a mesma tranquilidade que Jesus de Nazaré fazia, com a mesma paciência, né? Com a mesma tranquilidade através do exemplo. Então, não precisa. Por que a gente precisa nomear? O ser humano tem mania de dar nome para entender a existência, substantivar tudo. Não precisa. Existe substantivo abstrato também. Né? Então, que é mais beleza do que você entender e sentir essa presença e mostrar para essa criança, olha, ou para esse jovem ou para o adulto, né? Olha, eu já tive aluno também na pastoral que falava, tudo bem, eu vou participar disso daqui, mas eu não sou católico e não quero ser. Mas não é essa a intenção, né? A intenção É. eu deixo muito claro, a intenção você está disposto a contribuir um pouco com a sua força de trabalho, com o seu carisma, para uma mudança na vida do outro? Se você está disposto, é isso que nós queremos, né? Então é assim, Annelise, Paulo. eu tenho curiosidade de fazer uma pergunta. E quando os jovens vão, por exemplo, para uma mini ONU, quando a gente faz uma simulação da ONU, quando a gente chama para um trabalho voluntário, vai para uma creche, um hospital, e eles voltam assim, sentindo o coração arder, talvez como aqueles dois discípulos que encontraram com Jesus na beira da estrada pós-ressurreição. Sim. Independente de confissão religiosa, não é lindo quando eles voltam de um trabalho, de uma missão assim, porque eu sei que você faz? Faço, eu gosto muito e adoro ver os olhos brilharem, porque a primeira missão que eu fiz foi exatamente o que eu senti, Paulo. Sabe aquela história que você acha que você vai levar algo e você volta com tudo, dá até vergonha, né? E você vê que o que você levou não era quase nada. Então, quando você vê o olho do jovem, principalmente quando você consegue resgatar às vezes aquele jovem que está lá na sala, dá tanto trabalho, e ele aceita ficar com você no contraturno, né? Trabalhando, porque eu trabalho voluntário, né? Eu sempre falei isso, olha, Jesus de Nazaré falava, quer me seguir? Pegue a sua cruz e me siga. E ele nunca disse que seria fácil. Então eu sempre deixava isso claro, né? Mas o prazer que se sente não tem nome, não tem preço. Então, quando nós montávamos os grupos de trabalho, nós íamos, por exemplo, coletar mantimentos, coletar algo para entregar numa creche. Às vezes não podia ir todo mundo, porque eram muitos, né? Não tinha como. Mas quando eles iam, sabe, eles sentiam, eles queriam fazer, eles queriam ajudar, eles queriam participar, sabe? Isso não tem preço. Não tem preço. Você vê os jovens brincando, como eu fiz um trabalho ano atrasado, eu acho, numa cidade do interior aqui, numa comunidade carente, né? E eu fui fazer um trabalho lá com os professores. E os jovens, eles foram trabalhar, os jovens do nono ano, eles foram trabalhar com as crianças. E eles ficavam olhando assim, porque crianças muito carentes, né, Paulo? E eles não estavam acostumados com aquelas questões assim, achavam desrespeito algumas atitudes. Algumas atitudes que nós aqui, né, que muitas vezes falamos, isso não deve ser feito, isso não pode ser assim, dependendo da situação, aquela atitude é normal, é comum. Então eles ficavam assim maravilhados de poder estar ali e ficavam ao mesmo tempo impressionados com algumas coisas que aconteciam. Né? E você vê o olho brilhar e eles querendo voltar. Ano que vem a gente está de volta, ano que vem. E era pesado, porque você sabe, né? Quando a gente vai fazer missão, você acorda 4 da manhã, 5 da manhã e não tem hora para terminar, né? E vai seguindo. Eu me lembro de uma missão que nós fizemos mini pizza e os meninos da cidade próxima de Bocaiúva não conheciam ketchup. E isso fez com que uma moça que tinha 5 anos que ela não falava com o pai por uma briga, vamos dizer assim, corriqueira, né, choque de Certo. gerações, ela quando desceu do nosso ônibus da equipe pastoral,
a primeira coisa que ela fez foi dar um abraço no pai e pedir perdão. Aí ele falou, moça, eu não sei o que é que vocês fizeram lá não, mas assim, eu não tiro a minha filha dessa escola nunca mais. E ele hoje ajuda a associação de ex-aluno, ele ajuda nos projetos voluntários da escola. Bom, o que é que essa menina viu? Um jovem que nunca tinha conhecido ketchup. Às vezes aquela coisa de Jesus falar, vem e vê, né? Isso. Onde você mora? Eu moro no planeta Terra. E é por isso que eu queria te perguntar uma coisa há quatro dias, né? 4 ou 5 do dia de Francisco, né? É agora, né? Dia 4, né? Dia 3. Eu acho que é 3 ou 4. Eu não me É. lembro. Mas assim, o Papa Francisco, ele está defendendo um projeto corajoso nesse tempo de atualidade bem complexo. O que você pensa sobre ele enquanto líder que tem dito que a escola católica precisa mudar? Sim, eu já li inclusive muitos livros dele. E até o ano passado, eu participava muito das reuniões da CAEC, né? E na CAEC, Hum, a Associação das eu Escolas estava até Católicas, precisando mandar um negócio para esse povo da CAEC, depois você me fala. pode contar com o Padre Márcio. Então, participei de várias reuniões. Aí, ó, tá todo mundo confirmando, 4 de outubro, tá vendo? Você tá certo, Paulo. E olha que eu sou franciscana mesmo, hein? E então, voltando aqui sobre. Papa Agora foi olhar Francisco. o Papa Francisco. O Papa Francisco, primeiro, ele assumiu. Primeiro que ele foi corajoso ao assumir o lugar, né, de um outro Papa que muitos não gostavam, mas que é um Papa extremamente audacioso, né? Extremamente corajoso também, e que escreveu muito, porque muito estudioso. Né, o Bento. E essa amizade, esse estreitamento da amizade entre eles, o Papa Francisco, ele sempre deixou claro que ele é um Papa franciscano, foi à toa que ele assumiu o nome de Francisco, e ele sempre lutou a favor das minorias. Não é a favor, lutou com, né? Então, ele sempre buscou isso que Jesus pregava. A igreja não pode ficar presa nas 4 paredes. Igreja é a reunião de pessoas, mas é a igreja em saída. Então, quando ele coloca a igreja em saída, eu acredito muito nisso. E os fundamentos de uma escola católica, a missão de uma escola católica é ser uma escola em saída. É exatamente o que o Papa Francisco está fazendo. E não é à toa que ele sempre pede: rezem por mim, porque ele precisa realmente de muita força, porque é muito difícil você romper é, aquilo que já está solidificado, consolidado há muitos anos. Né? Então, ele está buscando fazer nada mais, nada menos do que já deveria ser feito. E nunca deveria ter sido deixado de lado, né? Annelise, você sabe que o tempo voa. E eu quero que você fale de 2 projetos que você está aí. Um chama Lua, né? Isso mesmo, No gente. dia dos professores, você vai falar sobre um tema bem Isso, legal. um tema bem legal. Então, Todo mundo aí pode ser Zé, seu convidado, fala com eles aí. comprem. Olha, primeiro, o Paulo, essa pessoa aí maravilhosa, ele é um dos livros aqui, porque os livros dele, eu comprei os 3, estou lendo os 3 de uma vez e você não consegue parar de ler. E aí, logo, Obrigado. quem fez a introdução do livro colocou aqui que o Paulo foi Valmir Xavier e colocou assim Sim. que muitas vezes o Paulo o instigou a ir adiante. E um dos lemas do Paulo é avante. Então, sempre que eu demonstro medo ou que eu demonstro certa insegurança, ele me manda mensagem 9 horas da noite e fala assim: live amanhã, tá bom? E ele é assim, a gente segue avante. E aí ele me convidou para esse projeto, o projeto Lua, então que eu já até divulguei, o Paulo é o organizador do projeto, dia 15, todo mundo lá presente,
serão vários temas, vai ter música, vai ser um evento super gostoso, comemoração do Dia dos Professores, que é a coisa mais gostosa do que isso. E todos podem vir nos prestigiar, né? O meu tema é um tema super em voga, que não tem a ver somente com as escolas, mas tem a ver com a pessoa, né? É com relação à criatividade. Então, tudo hoje, né, está voltado para a criatividade. É a soft skill mais procurada que se tem hoje, né? A criatividade. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pós-pandemia, como é que nós vamos atuar aí, especificamente nas escolas e fora delas, e o Paulo me fez esse convite, eu aceitei com muito carinho, com muito amor. Então, vocês estão todos convidados. Dia 15, conto com todo mundo Só lá. entrar em contato com a Annelise, hein? Isso, comigo, com o Paulo, vamos lá. Nós somos uma equipe muito bacana. É com você. Atenção. O segundo projeto é o livro, que você está no livro das Mulheres Sim, Educadoras, que hoje fecharam as 21 mulheres, fechou agora, com a entrada da Regina. Com a entrada da Regina. Eu respondi o WhatsApp dela aqui falando com você, mas eu estava prestando atenção. Eu sei. Essa é outra coisa que o Paulo é multi coisas, tá, gente? Ele é mais do que bom, tá? É porque eu fui lá e voltei. Um dia eu te conto. Antes de eu morrer não era assim, não. Tô brincando. Mas eu te entendo. Eu tive aneurisma, uma experiência próxima da morte. Eu voltei sem querer perder tempo. Aí, olha só. Mulheres Educadoras é o livro que você está escrevendo um capítulo. Sim, sim. E esse capítulo, então, esse é o outro empreendimento, né? Que foi um convite aí super especial, né? Que eu aceitei, assim, por alguns motivos, e o Paulo, não, você vai, não adianta. Então, esse encantador de professores, quando a gente está muito desestimulado, a gente precisa de uma injeção de ânimo. E essa pessoa é totalmente essa injeção de ânimo que a gente precisa. E hoje nós fechamos uma pós-graduação em Neurociência para Educação. Quem estiver interessado, só mandar um recado para mim. Então deu certo. Então eu já vou entrar em contato. É porque você falou numa live passada sobre isso. Yes! Tá vendo, gente? Então vamos lá, ó. Neurociência e educação, e neurociência, entender a parte do cérebro para não só para a educação, mas para tudo. Para né? tudo. Para se comunicar melhor, para você se comunicar, para você entender até a questão das suas emoções, para você entender onde que está cada parte, onde se conecta tudo isso, que é essa maquininha aqui dentro, né? Então, esse livro também vai ter o lançamento dele, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Isso, nós estamos enviando aqui temos que enviar o capítulo pronto já, então ainda bem que eu vou ter uma folguinha no feriado. Professor é assim, né, Paulo? Trabalha carregando pedra e vamos lá. E aí o livro, esse especificamente, então, é sobre mulheres, né? E sobre essas mulheres guerreiras, né? Cada uma com a sua pitada ali de diferencial, né? No meio de vários ambientes e no meio da educação, principalmente. Né? E qual é esse diferencial, esse profissionalismo de cada mulher? Né? Qual é essa experiência? E a gente está pedindo para reservar com a autora, né, com as autoras. Então, se vocês estiverem interessados, reserva com a Annelise o livro dela, que é um capítulo, mas tem 20 mulheres escrevendo os outros. Porque 21, a educação no século 21, 21 mulheres. Isso aí, tá? Cada tema top, aconselho. Isso foi bem legal. Quando você vê o mapa mental do livro, que vai ser uma árvore, estou contando agora, mas ninguém sabe. O cenário vai ser uma árvore. Mas aí, Annelise, eu quero te agradecer muito, né? Por hoje. E eu aprendi pra caramba. E quero te pedir o seguinte: se você pode gravar a live e me mandar no Direct aí. Aí para a gente espalhar para o nosso grupo. Inclusive o que eu queria que chegasse era no CAEC também. Né? A gente fala disso depois. Suas palavras finais sobre Jesus e esse tempo.
Sobre Jesus. Bom, o que dizer sobre Jesus, né? Simplesmente que eu penso que vale a pena seguir, chame da maneira que quiser, né? Não tem problema, mas vale a pena seguir e lembrar que há uma centelha dentro de cada um. E essa centelha, você pode falar do jeito que você quiser, mas é uma centelha que ela só se apaga se você deixar, mas ela insiste em ficar acesa. Então a gente precisa acender sempre essa centelha e acreditar. E aí vem a nossa fé. Então Jesus é isso, é o acreditar, é o renascer, é a fé, né? É a humildade, a perseverança, é a fortaleza. Então é isso para mim que é Jesus, Pô, né? É o guia. gratidão e alegria. Gratidão, muito Ó, obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo aí. assistam do Dia de São Francisco, e quem vai falar aqui é um filósofo e teólogo magnífico também, Ai, tá bom? perfeito. Nossa, Paulo, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, viu, que participaram. Entre idas e vindas deu tudo certo. Fiquem Viu? todos com Deus. No final, tudo é bom, tudo é bom. Tudo dá certo. Ô, Paulo, eu que tenho que encerrar aqui agora, né? E não você, É, né? Tá bom. sim. Um abraço. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.